Você já parou para pensar que talvez esteja orando para alguém que não conhece verdadeiramente? Que talvez tenha passado anos pedindo ajuda, clamando por orientação, sussurrando suas dúvidas mais profundas, mas sem realmente saber quem está do outro lado escutando? Esta é uma pergunta que pode parecer simples, mas carrega consigo um mistério que atravessa séculos de história, teologia e experiências espirituais profundas. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma jornada reveladora sobre a identidade do Espírito Santo, essa presença divina que milhões de pessoas invocam diariamente, mas que poucos realmente compreendem em sua essência mais verdadeira. Juntos vamos desvendar os véus que cobrem esta figura celestial, explorando não apenas o que as Escrituras antigas revelam, mas também o que séculos de sabedoria espiritual nos ensinam sobre aquele que é chamado de Consolador, Paracleto e Sopro Divino. Prepare-se para descobrir aspectos surpreendentes que podem transformar completamente sua compreensão e sua relação com o Espírito Santo, revelando uma dimensão de intimidade espiritual que talvez você nunca tenha experimentado antes. Antes de começarmos, curta este vídeo e inscreva-se para acompanhar mais vídeos como esse. Só com o seu apoio podemos crescer. E queremos contar com você. Muito obrigado. E vamos ao vídeo. A humanidade sempre teve uma relação curiosa com o invisível. Desde os tempos mais antigos, povos de todas as culturas tentaram dar nome, forma e personalidade àquilo que não pode ser tocado, mas que certamente pode ser sentido. E é justamente neste território do imperceptível aos olhos físicos que habita o Espírito Santo. Uma presença tão real quanto misteriosa, tão próxima quanto inefável. Mas aqui reside um problema fundamental que aflige a maioria das pessoas. Como se relacionar verdadeiramente com algo que não se vê? Como desenvolver intimidade com uma presença que não possui corpo físico, que não se manifesta da mesma forma que outras experiências sensoriais do cotidiano? A verdade é que muitos vivem uma vida espiritual superficial, não por falta de desejo ou dedicação, mas simplesmente porque nunca foram apresentados adequadamente ao Espírito Santo. É como se tivessem recebido um convite para conhecer alguém extraordinário, mas chegaram ao encontro com uma venda nos olhos, incapazes de verdadeiramente ver quem estava diante deles. Durante séculos, tradições religiosas de diferentes denominações têm falado sobre o Espírito Santo, mas frequentemente de maneira tão abstrata, tão envolta em linguagem teológica complexa, que a pessoa comum fica perdida em meio a conceitos que parecem distantes de sua realidade diária. Existe uma diferença abissal entre saber sobre alguém e conhecer verdadeiramente essa pessoa. Você pode ler biografias inteiras de um indivíduo, memorizar datas importantes de sua vida, estudar suas obras e seus feitos, mas isso não significa que você o conhece de fato. Conhecer verdadeiramente requer encontro, requer experiência compartilhada, requer momentos de vulnerabilidade e troca genuína. E o mesmo princípio se aplica ao Espírito Santo. Não basta saber que ele existe, não basta recitar credos que o mencionam, não basta repetir orações decoradas que invocam sua presença. É preciso ir além do conhecimento intelectual e adentrar o território da experiência viva, da relação autêntica, do encontro transformador. Muitas pessoas passam anos frequentando templos, participando de rituais, cantando hinos que celebram o Espírito Santo, mas permanecem estranhas a ele. Há uma desconexão profunda entre a teoria e a prática, entre o que é ensinado e o que é verdadeiramente vivenciado. E esta desconexão gera uma espiritualidade árida, mecânica, desprovida daquela vitalidade que deveria caracterizar uma vida guiada pelo Espírito. É como ter acesso a uma fonte de água cristalina, mas morrer de sede, porque ninguém nunca ensinou como beber dela. A fonte está ali, disponível, transbordante, mas permanece inacessível por falta de entendimento. O que torna esta situação ainda mais trágica é que o Espírito Santo não é uma força distante, inacessível.
reservada apenas para santos ou místicos especiais. Pelo contrário, ele é apresentado nas Escrituras como aquele que deseja habitar intimamente com cada pessoa, que anseia por estabelecer uma comunhão profunda e transformadora com todos os que o buscam sinceramente. Não há pré-requisitos de perfeição. Não há exigências de conhecimento teológico avançado. Não há barreiras intransponíveis separando a pessoa comum desta presença divina. O que existe na maioria dos casos é simplesmente falta de clareza sobre quem ele realmente é e como podemos nos relacionar com ele de maneira genuína e transformadora. Para começar a desvendar o mistério da identidade do Espírito Santo, é necessário primeiro reconhecer um fato surpreendente. Ele é provavelmente o membro menos compreendido da Trindade. Enquanto Deus Pai tem sido retratado ao longo dos séculos de maneiras que, embora limitadas, são ao menos concretas, e Jesus Cristo possui uma narrativa histórica tangível, com nascimento, vida, ensinamentos, morte e ressurreição documentados, o Espírito Santo permanece envolto em uma nebulosidade que confunde até mesmo pessoas sinceramente devotas. As Escrituras Sagradas oferecem múltiplas imagens e metáforas para descrever o Espírito Santo, e cada uma delas revela uma faceta diferente de sua natureza e de seu trabalho. Ele é descrito como vento, como fogo, como água, como pomba, como selo, como penhor, como consolador, como advogado, como professor. Esta multiplicidade de imagens não é acidental nem redundante. Cada metáfora foi cuidadosamente escolhida para iluminar um aspecto particular de quem ele é e do que ele faz na vida daqueles que o recebem. Quando as Escrituras falam do Espírito como vento, estão apontando para sua natureza invisível, mas poderosamente real. Ninguém pode ver o vento, mas todos podem testemunhar seus efeitos. Árvores se curvam, folhas dançam no ar, ondas se formam na superfície da água. Da mesma forma, o Espírito Santo pode não ser visível aos olhos físicos, mas sua presença e ação são inegavelmente reais e observáveis na vida daqueles que ele toca. Há uma força, uma energia divina que move, que transforma, que direciona. E assim como o vento não pode ser controlado ou domesticado pela vontade humana, o Espírito também se move com soberania, soprando onde quer, quando quer, como quer. A imagem do fogo traz uma dimensão diferente, mas igualmente crucial. Fogo purifica, consome impurezas, ilumina a escuridão, aquece o que está frio. Quando o Espírito Santo é comparado ao fogo, as Escrituras estão revelando seu papel purificador e transformador. Ele não vem apenas para consolar ou confortar, mas também para queimar aquilo que precisa ser removido, para iluminar áreas da vida que permaneciam nas sombras, para aquecer corações que se tornaram frios e indiferentes às realidades espirituais. Esta é uma faceta do Espírito que muitos preferem ignorar, pois é mais confortável pensar nele apenas como uma presença suave e reconfortante. Mas a verdade é que seu trabalho frequentemente envolve um processo intenso de refinamento, onde tudo que não pode suportar o fogo divino é consumido. Já a metáfora da água aponta para o Espírito como fonte de vida, refrigério e renovação. Em regiões desérticas, onde as Escrituras foram originalmente escritas, água não era apenas importante, era literalmente questão de vida ou morte. Uma fonte de água fresca significava sobrevivência, significava a possibilidade de estabelecer um lar, plantar cultivos, criar animais, construir uma comunidade. Quando Jesus prometeu que do interior daqueles que crescem nele fluiriam rios de água viva, ele estava fazendo uma declaração profundamente radical sobre o papel do Espírito Santo. Não se tratava de um pequeno córrego ou de uma fonte modesta, mas de rios, abundância transbordante de vida divina fluindo de dentro para fora, transformando não apenas o indivíduo, mas também todos ao seu redor. A imagem da pomba, por sua vez, evoca pureza, gentileza e paz. No momento do batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, um símbolo que contrasta dramaticamente com as expectativas messiânicas da época.
Muitos esperavam um Messias guerreiro, acompanhado por sinais de poder militar e domínio político. Em vez disso, o que apareceu foi uma pomba, frágil, delicada, pacífica. Esta escolha divina de símbolos comunica algo profundo sobre a natureza do Espírito Santo. Ele não vem com violência ou coerção. Não força sua entrada nas vidas das pessoas. Não subjuga pela força bruta. Sua abordagem é gentil, respeitosa, convidativa. Ele bate a porta e aguarda que seja aberta voluntariamente. Mas talvez a descrição mais pessoal e íntima do Espírito Santo seja encontrada nas palavras de Jesus quando ele o chama de Paracleto, uma palavra grega que carrega significados múltiplos e todos profundamente reconfortantes. Paracleto pode ser traduzido como consolador, como advogado, como conselheiro, como alguém que é chamado para ficar ao lado de outro. Esta não é a imagem de uma força impessoal ou de uma energia cósmica abstrata. Esta é a descrição de uma pessoa, de alguém que possui vontade, intenção, capacidade de relacionamento. O Espírito Santo não é um isso, mas um ele, não uma coisa, mas alguém que pode ser conhecido, amado, entristecido, obedecido, seguido. Compreender esta dimensão pessoal do Espírito Santo é absolutamente crucial para qualquer pessoa que deseje ter uma experiência genuína e transformadora com ele. Muitos tratam o Espírito como se fosse uma força a ser utilizada, um poder a ser acessado quando conveniente, uma ferramenta espiritual disponível para realizar desejos pessoais. Mas esta é uma distorção grave de sua verdadeira natureza. Ele não é um meio para um fim. Não é um servo aguardando comandos. Não é uma energia impessoal que pode ser manipulada através de técnicas ou fórmulas corretas. Ele é uma pessoa divina, com dignidade, vontade e propósitos próprios, que convida outros para um relacionamento de amor mútuo, respeito e cooperação. Esta natureza pessoal do Espírito Santo explica por que ele pode ser entristecido. Como as Escrituras claramente afirmam, forças impessoais não possuem sentimentos, energias abstratas não experimentam tristeza. Mas o Espírito Santo sim, porque ele é alguém que se importa profundamente, que possui sensibilidade, que responde emocionalmente às ações e atitudes daqueles com quem ele escolhe habitar. Quando pessoas mentem, quando nutrem amargura, quando se entregam a padrões destrutivos de comportamento, não estão apenas violando princípios abstratos, estão ferindo alguém que os ama profundamente e deseja o melhor para eles. Igualmente reveladora é a função do Espírito Santo como professor e guia. Jesus prometeu que o Espírito ensinaria todas as coisas e lembraria os discípulos de tudo o que ele havia dito. Esta não é uma promessa de conhecimento automático ou de atalhos intelectuais, mas de uma presença pedagógica contínua, paciente e profundamente pessoal. O Espírito Santo se compromete a guiar aqueles que o seguem para toda a verdade, não de uma só vez. Ele não sobrecarrega com revelações que não podem ser processadas, não força um ritmo de crescimento que seria prejudicial, mas trabalha com sensibilidade e sabedoria, adaptando seu ensino às necessidades específicas de cada indivíduo. Esta função pedagógica do Espírito é particularmente importante em uma época caracterizada por confusão espiritual massiva. Existem incontáveis vozes clamando por atenção, inúmeros caminhos prometendo iluminação, múltiplas filosofias e sistemas de crenças competindo por seguidores. Como discernir verdade de erro? Como distinguir autenticidade de falsificação? Como navegar com segurança através de um cenário espiritual tão complexo e frequentemente contraditório? A resposta das Escrituras é clara. O Espírito Santo guiará para toda a verdade. Ele é o filtro definitivo, o critério confiável, a bússola infalível que mantém pessoas no caminho correto mesmo quando tudo ao redor parece estar girando em caos. Mas há outro papel do Espírito Santo que merece atenção especial. Seu trabalho como aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Este é um aspecto de seu ministério que muitos acham desconfortável, preferindo focar apenas em suas funções mais consoladoras e reconfortantes.
Mas seria um erro grave negligenciar esta dimensão crucial de quem ele é e do que ele faz. O Espírito Santo ama demais para permitir que pessoas permaneçam em auto-engano. Ele se importa profundamente demais para permitir que ilusões confortáveis substituam verdades desconfortáveis, mas libertadoras. Por isso, ele trabalha incansavelmente para trazer à luz áreas de vida que precisam de transformação, para expor padrões de pensamento e comportamento que são destrutivos, para quebrar negações e racionalizações que impedem crescimento genuíno. Agora chegamos ao coração pulsante desta jornada de descoberta. Como é possível conhecer verdadeiramente o Espírito Santo? Como passar da teoria para a experiência, do conhecimento intelectual para o encontro transformador? Esta é a pergunta que arde no coração de todos que sentem que há mais disponível na vida espiritual do que aquilo que têm experimentado até agora. E a resposta, embora simples em sua essência, é profunda em suas implicações e potencialmente revolucionária em seus efeitos. O primeiro passo para conhecer o Espírito Santo é reconhecer a necessidade absoluta de sua presença. Esta pode parecer uma afirmação óbvia, mas a verdade é que muitas pessoas tentam viver a vida espiritual baseando-se em seus próprios recursos, sua própria força de vontade, sua própria compreensão. Elas veem o Espírito Santo como um complemento opcional, um bônus agradável, mas não como uma necessidade fundamental sem a qual a verdadeira vida espiritual é impossível. Esta é uma ilusão perigosa que leva inevitavelmente à frustração e ao esgotamento. Jesus foi absolutamente claro quando disse que sem ele nada podemos fazer. Ele não disse que sem ele as coisas serão mais difíceis, ou que o progresso será mais lento. Ele disse que nada podemos fazer. Nada. Esta é uma declaração radical que desafia a autossuficiência humana em seu cerne. Compreender esta dependência absoluta não é um exercício de humilhação, mas de honestidade libertadora. É reconhecer a realidade fundamental da condição humana. Fomos criados para funcionar em conexão vital com o divino. Assim como um galho separado da videira inevitavelmente murcha e morre, não importa quanto esforço faça para permanecer vivo por conta própria. Também os seres humanos separados da fonte divina de vida inevitavelmente definham espiritualmente. Esta não é uma falha de design, mas uma característica proposital. Fomos feitos para a dependência, para a conexão, para um relacionamento contínuo e vital com o Espírito Santo. Uma vez reconhecida esta necessidade fundamental, o próximo passo é o convite. E aqui reside uma verdade surpreendente. O Espírito Santo não força sua entrada na vida de ninguém. Ele é perfeitamente respeitoso do livre-arbítrio humano, aguardando ser convidado, desejado, buscado. Esta é uma das grandes ironias da vida espiritual. O Deus Todo-Poderoso escolhe voluntariamente se autolimitar, aguardando que criaturas finitas e falhas o convidem para suas vidas. Ele poderia simplesmente tomar controle, poderia forçar sua presença, poderia subjugar toda resistência através de seu poder infinito. Mas ele não faz isso. Em vez disso, ele bate a porta e espera. Ele oferece e aguarda a aceitação. Ele se apresenta e espera ser recebido. Este convite, no entanto, não é uma fórmula mágica ou um encantamento que compele o divino a responder. É uma expressão de desejo genuíno, de abertura sincera, de rendição honesta. O Espírito Santo não é enganado por palavras vazias ou rituais mecânicos. Ele conhece o coração, discerne as motivações mais profundas, percebe a diferença entre desejo autêntico e manipulação religiosa. Por isso, o convite deve vir de um lugar de vulnerabilidade real, de reconhecimento honesto tanto da necessidade quanto do desejo de sua presença. É dizer, com sinceridade completa, eu preciso de você, eu quero você, eu abro minha vida para você sem reservas ou condições. Quando este convite genuíno é feito, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo responde, ele vem, ele entra, ele estabelece residência, e a partir deste momento a vida nunca mais é a mesma. Há uma presença interior que antes não existia.
uma consciência de conexão divina que transforma tudo, não necessariamente em formas dramáticas ou espetaculares, embora isso possa acontecer. Frequentemente a transformação é mais sutil, mas não menos real. É como se uma luz tivesse sido acesa em uma sala que esteve escura por muito tempo. Os contornos dos móveis, as cores das paredes, os detalhes que antes eram invisíveis, de repente se tornam claros. A clareza onde antes havia confusão, a direção onde antes havia deriva, há poder onde antes havia impotência. Mas convidar o Espírito Santo é apenas o começo. Conhecê-lo verdadeiramente requer cultivar o relacionamento que foi iniciado. E aqui muitas pessoas tropeçam. Elas experimentam um encontro inicial poderoso, talvez até dramático, mas depois permitem que a vida cotidiana, com suas demandas e distrações intermináveis, sufoque gradualmente a chama que foi acesa. O relacionamento com o Espírito Santo, como qualquer relacionamento significativo, requer atenção intencional, tempo dedicado, cultivo deliberado. Não pode ser relegado aos momentos de crise ou às ocasiões especiais. Precisa se tornar parte do ritmo diário da vida, uma prioridade constante e não negociável. Cultivar este relacionamento envolve aprender a linguagem do Espírito, desenvolver sensibilidade aos seus movimentos sutis, reconhecer sua voz em meio ao barulho da vida moderna. O Espírito Santo não costuma gritar, ele sussurra, ele sugere gentilmente, ele toca levemente. Por isso é absolutamente essencial criar espaços de silêncio e quietude, onde sua voz suave pode ser ouvida. Em uma cultura caracterizada por estimulação constante, barulho perpétuo e distração incessante, este é um dos maiores desafios que pessoas sinceras enfrentam, mas também é um dos mais importantes. Sem silêncio, sem quietude intencional, sem pausas deliberadas no frenesi da vida, a voz do Espírito facilmente se perde em meio ao clamor de mil outras vozes competindo por atenção. Outro aspecto crucial de conhecer o Espírito Santo é aprender a cooperar com seu trabalho. Ele não vem para fazer tudo enquanto pessoas permanecem passivas. Ele vem para capacitar, para fortalecer, para guiar, mas sempre em parceria com a vontade humana. É uma dança delicada entre iniciativa divina e resposta humana, entre graça soberana e responsabilidade pessoal. O Espírito Santo pode produzir desejos santos no coração, mas cabe à pessoa escolher agir com base nesses desejos. Ele pode iluminar o próximo passo no caminho, mas a pessoa precisa dar esse passo. Ele pode conceder força para resistir tentação, mas a resistência em si requer escolha ativa. Esta cooperação com o Espírito frequentemente envolve morte antes que haja ressurreição, esvaziamento antes que haja enchimento, quebrantamento antes que haja cura. O Espírito Santo está comprometido com a transformação genuína, não com reformas superficiais ou ajustes cosméticos. Ele deseja refazer pessoas à imagem de Cristo. E este é um trabalho profundo, que necessariamente toca áreas sensíveis, expõe feridas antigas, desafia padrões arraigados. Não é um processo confortável. Frequentemente dói. Há momentos em que a pessoa pode até questionar se vale a pena. Se não seria mais fácil simplesmente continuar vivendo no nível superficial de sempre. Mas aqueles que perseveram através das dificuldades do processo, descobrem que do outro lado há uma liberdade, uma paz e uma alegria que fazem todo o sofrimento valer infinitamente a pena. Há também um aspecto comunitário no conhecimento do Espírito Santo que não pode ser negligenciado. Embora o relacionamento com ele seja profundamente pessoal, não é exclusivamente privado. O Espírito Santo constrói comunidade, une pessoas, cria vínculos de amor e propósito compartilhado. Uma das evidências mais claras de sua presença genuína é o surgimento de relacionamentos autênticos e transformadores com outros que também estão sendo guiados por ele. Há uma conexão espiritual, uma unidade que transcende diferenças superficiais de cultura, personalidade ou histórico. É a experiência do que as Escrituras chamam de comunhão do Espírito Santo, uma realidade que vai muito além de mera socialização religiosa ou atividades eclesiásticas.
Conhecer o Espírito Santo também significa desenvolver discernimento espiritual, a capacidade de distinguir sua voz e seus movimentos das muitas outras influências que competem por atenção e lealdade. Nem todo impulso religioso vem do Espírito Santo. Nem toda experiência espiritual é genuína. Há imitações, distorções, falsificações. Por isso, as Escrituras repetidamente advertem para provar os espíritos, para testar tudo e reter o que é bom. O Espírito Santo nunca contradirá a verdade revelada nas Escrituras, nunca guiará de forma que viole o caráter de Deus, nunca produzirá frutos que sejam inconsistentes com sua natureza. Qualquer experiência ou ensino que falhe nestes testes, não importa quão espiritual ou poderoso possa parecer superficialmente, deve ser rejeitado. Finalmente, conhecer o Espírito Santo é experimentar sua liberdade. Paulo escreveu que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Esta é uma liberdade multifacetada. É liberdade da condenação e culpa paralisante. É liberdade do poder escravizador de padrões destrutivos. É liberdade do medo que impede pessoas de viverem plenamente. É liberdade da necessidade obsessiva de impressionar outros ou de construir uma imagem aceitável. É liberdade para ser autêntico, para falhar sem ser destruído pelo fracasso, para crescer no próprio ritmo sem comparação constante com outros. Esta liberdade não é licenciosidade, não é permissão para fazer qualquer coisa. É algo muito mais profundo. É a capacidade restaurada de escolher o bem, de querer o que é verdadeiramente bom, de amar o que merece ser amado. A jornada de descobrir verdadeiramente quem é o Espírito Santo não termina com conhecimento adquirido ou com uma experiência poderosa. É uma jornada que continua, que se aprofunda, que se expande ao longo de toda a vida. Cada dia traz novas oportunidades de conhecê-lo melhor, de experimentar dimensões de sua presença que antes estavam ocultas, de descobrir aspectos de seu caráter que ainda não haviam sido revelados. Ele é inesgotável em sua profundidade, infinito em sua riqueza, ilimitado em sua capacidade de surpreender e transformar. Para aqueles que têm vivido uma vida espiritual superficial, que têm experimentado mais frustração do que alegria em sua caminhada com o divino, há esperança tremenda nestas verdades sobre o Espírito Santo. Não é necessário permanecer em aridez espiritual. Não é inevitável que a fé se torne rotineira, mecânica, desprovida de vitalidade. Há uma fonte de água viva disponível, um rio de vida divina pronto para fluir, mas tudo depende de abrir-se para o Espírito Santo de forma genuína e sem reservas. Ele está aguardando, pronto para entrar, ansioso para transformar, desejoso de revelar as riquezas da vida em conexão com o divino. Esta revelação sobre o Espírito Santo também traz responsabilidade. Conhecimento aumenta a prestação de contas. Aqueles que agora compreendem mais claramente quem ele é e o que ele oferece, não podem mais viver em ignorância casual. Há uma escolha a ser feita, uma decisão que não pode ser adiada indefinidamente. Será que haverá abertura genuína para sua presença e trabalho? Será que haverá cooperação sincera com seus propósitos? Ou haverá resistência sutil, um manter distância confortável, um compromisso parcial que nunca se aprofunda em verdadeira rendição? A beleza da mensagem sobre o Espírito Santo é que nunca é tarde demais para começar. Não importa quanto tempo foi desperdiçado em superficialidade espiritual, não importa quantas oportunidades foram perdidas no passado, este momento presente é sempre uma nova chance. O Espírito Santo não guarda rancor, não mantém registro de falhas anteriores, não está esperando para punir negligência passada. Ele está simplesmente aguardando, com amor inesgotável e paciência infinita, pela abertura que permitirá que ele entre e comece seu trabalho transformador. Para aqueles que têm experimentado desilusão com religião organizada, que se afastaram de comunidades de fé por causa de hipocrisia observada ou feridas sofridas, há uma mensagem crucial aqui. Não confunda falhas humanas com a natureza do Espírito Santo. Pessoas religiosas podem decepcionar. Instituições podem corromper. Líderes podem falhar dramaticamente. Mas o Espírito Santo permanece fiel, puro, confiável. Ele é a constante em meio à variabilidade humana.
o porto seguro em meio às tempestades de disfunção religiosa. É possível ter um relacionamento genuíno e transformador com Ele, independentemente das falhas ou sucessos de sistemas religiosos humanos. Há também uma palavra de encorajamento para aqueles que têm tentado sinceramente, mas que sentem que não estão progredindo como esperavam. O crescimento espiritual raramente é linear ou previsível. Há estações de avanço rápido e períodos de aparente estagnação. Há momentos de clareza brilhante e temporadas de confusão desconcertante. Mas através de todas estas variações, o Espírito Santo permanece fielmente presente, trabalhando pacientemente, guiando gentilmente, mesmo quando seu trabalho não é imediatamente aparente. Muitas vezes, as transformações mais profundas estão acontecendo precisamente nos momentos em que parece que nada está mudando. Raízes estão se aprofundando invisivelmente sob a superfície antes que haja qualquer crescimento visível acima do solo. O convite do Espírito Santo é para uma vida de aventura espiritual, não de tédio religioso. É para experiência viva, não para ritualismo morto. É para relacionamento dinâmico, não para obrigação mecânica. Aqueles que respondem a este convite descobrem que a vida espiritual é muito mais rica, mais empolgante, mais satisfatória do que jamais imaginaram possível. Há desafios, certamente, há dificuldades ao longo do caminho, mas há também alegria profunda, paz que transcende compreensão, amor que expulsa todo medo, esperança que não decepciona. A vida, vida abundante, vida que vale a pena ser vivida, e tudo isso flui da presença e do trabalho do Espírito Santo. Então a pergunta com que começamos retorna agora com novo peso e urgência. Você realmente conhece quem é o Espírito Santo? Não apenas teoricamente, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, relacionalmente, transformadoramente? Se a resposta honesta é não, ou não tanto quanto gostaria, então este é o momento de mudar isso. Este é o momento de abrir a porta que ele tem batido há tanto tempo. Este é o momento de convidar genuinamente, de render-se completamente, de permitir que ele entre e comece seu trabalho maravilhoso de transformação. Ele está esperando e a promessa é clara e confiável. Aqueles que o buscam sinceramente sempre o encontram. Sempre. E assim como o Espírito Santo é real, presente e ativo, assim também ele deseja estar presente e ativo em cada vida que se abre para ele. Não como uma experiência reservada para poucos especiais, mas como realidade disponível para todos. Não como privilégio de santos excepcionais, mas como herança de todos que creem. A única questão que resta é: haverá abertura para recebê-lo? Haverá disposição para segui-lo? Haverá coragem para permitir que ele faça o trabalho profundo de transformação que apenas ele pode fazer? Estas são as perguntas que cada pessoa precisa responder por si mesma. E a resposta determinará a qualidade e profundidade de toda a jornada espiritual que se estende à frente. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se estas verdades sobre o Espírito Santo ressoaram com um anseio que talvez você nem soubesse que tinha, então não deixe este momento passar sem tomar uma decisão. A jornada de conhecer verdadeiramente o Espírito Santo pode começar agora, neste exato instante, com uma simples oração de convite sincero. E quando você der esse passo, quando abrir seu coração genuinamente, você descobrirá que ele já estava ali, aguardando por este momento, pronto para responder, ansioso para iniciar uma jornada de transformação que excederá suas expectativas mais ousadas. O Espírito Santo não é distante nem indiferente. Ele está próximo, atento, profundamente interessado em você especificamente, não como mais um entre bilhões, mas como alguém único, precioso, digno de seu amor e atenção completos. E enquanto você reflete sobre tudo isso, enquanto processa estas verdades que talvez tenham desafiado conceitos antigos ou aberto perspectivas completamente novas, lembre-se de que o Espírito Santo é paciente. Ele não exige decisões apressadas ou compromissos superficiais feitos no calor de um momento emocional. Ele convida para um relacionamento duradouro, para uma jornada que se desenrolará ao longo de toda a vida,
para uma aventura que terá altos e baixos, mas que sempre vale a pena. Ele não está procurando perfeição como pré-requisito, mas sim sinceridade. Não está exigindo que você tenha tudo resolvido antes de se aproximar, mas apenas que venha como está, com todas as suas dúvidas, medos, falhas e esperanças. A verdade libertadora é que o Espírito Santo já sabe tudo sobre você. Ele conhece cada pensamento secreto, cada luta oculta, cada ferida não resolvida, cada fracasso vergonhoso. E mesmo conhecendo tudo isso, ele ainda escolhe amar, ainda deseja habitar, ainda está disposto a trabalhar pacientemente até que a transformação completa seja realizada. Não há necessidade de esconder, fingir ou apresentar uma versão editada de si mesmo. Ele vê através de todas as máscaras de qualquer forma. E seu amor não é condicional a você conseguir impressioná-lo ou ser bom o suficiente. Seu amor simplesmente é inabalável, inesgotável, incondicional. Esta compreensão muda tudo. Remove o fardo impossível de tentar ganhar a aprovação divina através de desempenho religioso. Liberta da ansiedade constante de nunca ser bom o suficiente. Elimina a necessidade exaustiva de manter aparências ou provar valor. O Espírito Santo não é um juiz severo aguardando para condenar cada erro. Ele é um amigo fiel, um conselheiro sábio, um guia confiável que está profundamente comprometido com o bem-estar e o florescimento daqueles que o recebem. Sim, ele corrige quando necessário, mas sempre com amor. Sim, ele confronta quando apropriado, mas sempre com o objetivo de cura e crescimento, nunca de destruição ou humilhação. Para aqueles que têm carregado culpa pesada por anos, que têm lutado sob o peso de erros passados que parecem imperdoáveis, o ministério do Espírito Santo traz alívio indescritível. Ele é especialista em transformar vergonha em dignidade restaurada, em converter cicatrizes feias em testemunhos belos de graça redentora. Nada no passado de uma pessoa está além de sua capacidade de redimir. Não há mancha tão profunda que seu poder purificador não possa remover. Não há quebrantamento tão completo que suas mãos habilidosas não possam reparar. Ele pega os fragmentos despedaçados de vidas destruídas e cria algo novo, algo belo, algo que testemunha do poder transformador do amor divino. Mas é importante entender que esta transformação geralmente não acontece instantaneamente. Embora milagres dramáticos certamente possam ocorrer, o padrão mais comum do trabalho do Espírito Santo é gradual, progressivo, paciente. Ele está construindo para a eternidade, não apenas para resultados imediatos impressionantes. Está interessado em mudanças profundas e duradouras, não em reformas superficiais que desmoronam sob pressão. Por isso, frequentemente trabalha lentamente, metodicamente, lidando com uma camada por vez, curando uma ferida antes de expor outra, fortalecendo uma área antes de desafiar outra. Este processo pode parecer frustrantemente lento às vezes, especialmente em uma cultura que exige resultados instantâneos e transformações da noite para o dia. Mas a sabedoria do Espírito Santo supera infinitamente os cronogramas humanos apressados. Há também uma dimensão corporativa do trabalho do Espírito Santo que amplifica tremendamente seu impacto individual. Quando múltiplas pessoas são preenchidas e guiadas por ele, algo extraordinário acontece. Barreiras que normalmente dividem pessoas começam a cair. Preconceitos arraigados começam a desaparecer. Egoísmo que naturalmente domina interações humanas começa a dar lugar à generosidade genuína e preocupação sincera com o bem-estar dos outros. O Espírito Santo cria comunidade no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra. Não apenas agrupamentos de pessoas com interesses comuns, mas famílias espirituais unidas por vínculos que transcendem qualquer lealdade humana natural. Esta realidade tem implicações profundas para como pessoas vivem no mundo. Uma vida guiada pelo Espírito Santo não é voltada para dentro, obsessivamente focada em desenvolvimento pessoal e experiências espirituais privadas. É voltada para fora, profundamente preocupada com o bem-estar dos outros, ativamente engajada em fazer diferença positiva no mundo. O Espírito Santo consistentemente move pessoas em direção ao amor prático, ao serviço sacrificial,
a compaixão ativa. Ele não produz espiritualidade etérea desconectada das realidades concretas da vida diária. Ele produz pessoas que amam mais profundamente, servem mais generosamente, perdoam mais completamente, vivem mais corajosamente. E é precisamente nesta vida voltada para fora, neste engajamento com as necessidades reais de pessoas reais, que a presença do Espírito Santo frequentemente se torna mais tangível e poderosa. Quando alguém está servindo no poder do Espírito, há uma eficácia, um impacto que vai além de qualquer explicação natural. Palavras de encorajamento tocam corações com precisão sobrenatural. Atos de bondade abrem portas que pareciam permanentemente fechadas. Orações são respondidas de maneiras que desafiam coincidência. Há uma sensação palpável de que algo maior está operando através de instrumentos humanos imperfeitos, produzindo resultados que esses instrumentos sozinhos nunca poderiam alcançar. Esta experiência de ser usado pelo Espírito Santo é uma das mais gratificantes disponíveis aos seres humanos. A profunda satisfação em saber que a própria vida está contribuindo para propósitos eternos, que cada dia não é desperdiçado em trivialidades sem sentido, mas está sendo investido em coisas que realmente importam. O Espírito Santo dá significado e propósito, até mesmo às tarefas mais mundanas da vida, quando elas são realizadas em parceria com Ele e para sua glória. Lavar pratos pode se tornar um ato de adoração. Trabalhar em um emprego comum pode se tornar um ministério. Criar filhos pode se tornar uma participação na obra divina, de moldar vidas para a eternidade. Mas em meio a todo este falar sobre trabalho e serviço, é crucial não perder de vista algo fundamental. O Espírito Santo não é primariamente interessado no que pessoas fazem para Ele, mas em quem elas estão se tornando com Ele. Caráter é mais importante que realizações. Intimidade é mais valiosa que atividade. Ser é prioritário sobre fazer. Muitas pessoas sinceras caem na armadilha do ativismo religioso, enchendo suas vidas com tantas coisas boas, tantos ministérios, tantos compromissos espirituais que não sobra espaço para simplesmente estar com o Espírito Santo, para desfrutar de sua presença sem agenda, para descansar em seu amor, sem sentir necessidade constante de estar produzindo algo. O Espírito Santo convida para este lugar de descanso, para este espaço de simplesmente ser amado e apreciado, não por causa de qualquer coisa que foi feito ou será feito, mas simplesmente por existir como objeto do amor divino. Esta é uma das lições mais difíceis de aprender para pessoas condicionadas desde cedo, a medir valor com base em produtividade e realizações. Mas é também uma das mais libertadoras. Descobrir que alguém é amado pelo Espírito Santo independentemente de desempenho, que não há necessidade de ganhar aceitação porque ela já foi dada gratuitamente, que é possível falhar sem perder valor ou identidade. Esta descoberta transforma fundamentalmente como uma pessoa vive e se relaciona com Deus e com outros. À medida que este vídeo se aproxima do fim, é importante reconhecer que tudo que foi compartilhado aqui é apenas o começo, uma introdução aos vastos oceanos da realidade do Espírito Santo. Volumes inteiros de livros têm sido escritos explorando diferentes aspectos de quem Ele é e do que Ele faz. E ainda assim, todos esses volumes juntos mal arranham a superfície. Ele é inesgotável, infinito, sempre surpreendente, constantemente revelando novas dimensões de si mesmo àqueles que o buscam sinceramente. A jornada de conhecê-lo nunca se torna entediante ou repetitiva, porque ele nunca é previsível, nunca é domesticado, nunca é completamente compreendido. Esta natureza inesgotável do Espírito Santo é ao mesmo tempo humilhante e emocionante. Humilhante porque deixa claro que ninguém, não importa quão avançado espiritualmente, pode alegar ter entendido tudo ou alcançado o máximo. Sempre há mais para descobrir, mais para experimentar, mais para aprender. Mas também é emocionante porque significa que nunca haverá um ponto em que a vida com o Espírito Santo se torne monótona ou esgotada. Sempre haverá novos territórios para explorar, novas profundidades para sondar, novas alturas para escalar. A aventura nunca termina, a descoberta nunca cessa.
O crescimento nunca atinge um limite final. E então, ao concluir esta exploração de quem realmente é o Espírito Santo, a questão original retorna com ainda mais força e urgência. Você verdadeiramente o conhece? Não como conceito teológico abstrato, não como doutrina a ser defendida, não como experiência distante relatada por outros, mas como realidade presente e viva em sua própria experiência. Se a resposta honesta é ainda não, ou não tanto quanto deseja, então deixe este ser o momento de mudança. Deixe este ser o ponto de virada onde conhecimento se transforma em experiência, onde informação se torna transformação, onde curiosidade intelectual dá lugar a encontro genuíno. O Espírito Santo está disponível, acessível, aguardando. Não há fórmulas complicadas para aprender. Não há rituais elaborados para executar. Não há credenciais especiais necessárias. Há apenas a necessidade de vir com sinceridade, com abertura, com disposição de receber o que ele deseja dar e permitir que ele faça o que deseja fazer. E quando esse passo simples, mas profundo é dado, quando essa porta que esteve fechada por tanto tempo finalmente se abre, então começa uma jornada que mudará absolutamente tudo. Porque conhecer o Espírito Santo não é adicionar algo à vida que já existe, é ter a própria vida transformada de dentro para fora, renovada, revitalizada, redirecionada para propósitos eternos, que dão significado a cada momento, cada escolha, cada dia. Assim como o Espírito Santo soprou sobre as águas no princípio da criação, trazendo ordem do caos, assim também ele deseja soprar sobre as águas caóticas de vidas desordenadas, trazendo beleza, propósito e paz. Assim como ele ungiu Jesus no momento de seu batismo, capacitando-o para seu ministério, assim também ele deseja ungir cada pessoa que o recebe, capacitando-a para viver a vida plena e significativa que foi sempre destinada a viver. Assim como ele preencheu os discípulos no Pentecostes com poder para testemunhar corajosamente, assim também ele deseja preencher pessoas hoje com coragem para viver autenticamente e falar verdadeiramente sobre o que realmente importa. A mesma presença, o mesmo poder, a mesma transformação que caracterizou esses momentos decisivos da história está disponível agora, aqui, para todos que abrem seus corações sem reservas. Esta é a promessa que permanece firme através dos séculos. O Espírito Santo não mudou, não se cansou, não perdeu interesse na humanidade. Ele permanece tão ativo, tão poderoso, tão disponível hoje quanto sempre foi. As portas para conhecê-lo estão abertas. O convite permanece válido. A oportunidade aguarda. A única questão é se haverá resposta, se haverá movimento em sua direção, se haverá disposição de embarcar na aventura mais significativa que qualquer ser humano pode experimentar. A jornada de conhecer verdadeira, profunda e transformadoramente aqui. Que esta mensagem tenha tocado algo profundo em você hoje. E se o Espírito Santo usou este vídeo para despertar um anseio, para acender uma chama, ou para iluminar uma verdade que estava oculta, então permita que este seja apenas o começo de uma jornada muito maior. Assim como o Espírito guiou você até este momento, ele continuará guiando nos próximos passos se você permitir. E da mesma forma que ele inspirou este conteúdo para alcançar você, ele deseja usar você para alcançar outros. Então, se esta mensagem ressoou em seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas possam descobrir quem realmente é o Espírito Santo e inscreva-se no canal para continuar esta jornada juntos, explorando as profundezas das verdades espirituais que transformam vidas. Porque quando o Espírito Santo move, quando ele toca, quando ele transforma, a resposta natural é querer que outros também experimentem esta mesma realidade maravilhosa. Até o próximo vídeo, que o Espírito Santo seja seu guia constante, seu consolo nos momentos difíceis e seu companheiro fiel em cada passo da jornada.